vou apresentar os instrumentos de análise, como eles foram conduzidos. Finalmente, alguma notícia da próxima fase, que é a fase contratual. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção pela necessidade geradora desse projeto. A Marinha possui 11 navios escolta atualmente, e de 11 navios escoltas, 8 estão com 40 anos de idade. Isso traz 3 problemas muito sérios para a Marinha. Em primeiro lugar, a questão da obsolescência é uma dificuldade muito grande manter esses navios em termos de aquisição de sobressalentes e pelo preço do que se paga. Aí entra a questão do ciclo de vida. E a outra razão fundamental, que é sempre bom relembrar, é que hoje os nossos oficiais mais modernos e que serão futuros almirantes, alguns deles não estão em condições de se preparar como qualquer marinha tem que se preparar sendo oficial de suas praças. E a dificuldade que a Marinha tem para manter o patrulhamento da Amazônia Azul e especialmente manter o esforço é muito grande em manter a nossa presença, por exemplo, no Líbano. Então essa foi a maior necessidade geradora que os senhores e as senhoras podem entender. Bom, para esse projeto, nós tivemos algumas instituições muito juntas durante todo esse período. A primeira dela foi o Ministério da Defesa, que, como o comandante da Marinha, em suas palavras, relatou, foi alguns participantes do Ministério, há 2 anos atrás, foram os atores principais na questão da nossa viabilidade econômica desse projeto. Nós temos a Empresa Gerencial de Projetos Navais, que é uma empresa que a maioria conhece. Aqui está o presidente, o almirante Etédio, e todo esse processo foi uma parceira fundamental entre a diretoria, da qual hoje eu sou o diretor, e o mercado. Então essa parceria ela vem de todo, e agora ela passa realmente a ter um protagonismo a partir da seleção da melhor oferta pela Marinha, pois a IGPROM está capitalizada e é ela que é a verdadeira contratante. Não posso, de maneira alguma, deixar de falar sobre a Fundação Getúlio Vargas. Nós fizemos um acordo, também há cerca de 1 ano e meio, com profissionais de alta competência e que nos ajudaram muito em algumas assessorias, algumas áreas que não são expertise da Marinha. Na mesma linha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com uma área muito técnica do banco com relação à questão do conteúdo local. E, naturalmente, os nossos dois órgãos, que eu costumo chamá-los de controle externo, que é muito bom isso, é a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Com relação a essas 2 instituições, nós temos mantido contatos frequentes, sempre que necessário, para manter esse projeto com a segurança jurídica que é necessária. Bom, aqui então alguns dados focais. Esse processo, ele foi iniciado com a publicação no Diário Oficial no dia 30 de março de 2017, há exatamente 2 anos, de um chamamento público. Era exatamente a véspera da LAAD passada. E esse chamamento público, então, procurou dar a transparência devida a todo o mercado. Quem estivesse interessado em participar do processo estaria em condições. Em 19, aí depois com a divulgação da Request for Proposal, que foi feita no dia 19 de dezembro de 2017, no entanto, nós estamos já contabilizando 15 meses. As fases da análise, elas foram iniciadas em junho do ano passado até março desse ano, contabilizando 9 meses, e finalmente, em 15 meses,
nós tivemos 400 circulares. Circulares são a única maneira de se comunicar entre a diretoria, o gerente do projeto e as empresas que estavam na competição. Então, isso dá quase uma circular por dia, e todos esses números mostram claramente que esse projeto ele está maduro, ele foi amadurecido, e a Marinha, na realidade, agora, na seleção da melhor oferta, tem a absoluta segurança técnica, jurídica, orçamentária, enfim, sabendo exatamente o que fez. Então, esses dados mostram também que nós, de alguma maneira, estamos nos aproximando de países um pouco mais desenvolvidos que o Brasil, como o Canadá, como a Austrália, como o Reino Unido agora. É um processo que dura normalmente 2 anos. Bom, aqui os senhoras e senhores já têm conhecimento. Esses foram os 4 consórcios que participaram da fase da shortlist. Eu não vou me prender muito, mas o que está sempre na primeira linha são as empresas que compuseram o núcleo do consórcio, e as demais são as empresas, ou os estaleiros, ou a empresa indicada como beneficiária para o recebimento da transferência de tecnologia, está na segunda linha. Bom, quais foram os 2 instrumentos? O primeiro, antes disso, gostaria de deixar bem claro que análise multicritério e análise de risco são 2 processos extremamente técnicos, e essa balança mostra exatamente que eles são independentes, mas eles tiveram absolutamente o mesmo peso relativo entre eles. Não houve um desbalanceamento, essa foi a decisão da Marinha do Brasil. Com relação à análise multicritério, essa metodologia, nesse caso, ela foi estruturada em 215 critérios. E esses critérios, eles foram estabelecidos por 10 áreas de análise. São todas as diretorias técnicas da Marinha e o setor orçamentário da Marinha. Então, isto mostra claramente que nada saiu de uma cabeça só. Nós tivemos 10 áreas envolvidas, e isso foi todo o processo, desde de junho da primeira, aliás, estava pronto desde dezembro, antes do dia 19 de dezembro. E isso foi feito e está até hoje mantido. Bom, o primeiro nível dessa análise multicritério, ela tem essas 5 grandes macro-critérios, são as áreas de interesse da Marinha. Então, o primeiro se chama desempenho do navio, o segundo, ciclo de vida, o terceiro, modelo de negócio, o quarto, histórico da proponente, finalmente, a participação da indústria nacional. Esses 5 critérios, naturalmente, é uma árvore de critérios, né, que eles vão até, alguns deles, até nível 8 de detalhamento. E aqui, então, é o primeiro deles, um pouco mais detalhado, é o desempenho do navio, onde nós temos no nível 2 aquelas 5 caixas: a capacidade militar do navio, a mobilidade, a propulsão, a sobrevivência e a descrição. E isto, da realidade, é o navio. Isto é o navio de guerra que a Marinha resolveu adquirir. Então, aqui é uma área muito importante, muito sensível, e os senhores podem ver que alguns deles desceram até o nível 8, 4, 5, 6, é uma árvore realmente bem extensa. Com relação ao ciclo de vida, nós paramos no nível 3, e a questão do ciclo de vida é um tema importantíssimo, fundamental, e nós temos ali a questão do gerenciamento e o histórico de cada uma dos competidores. O terceiro é o modelo de negócio, é onde entra a questão do preço, junto com a estratégia construtiva. Essa questão da estratégia construtiva está muito próximo à questão dos estaleiros. E aqui a questão do valor da proposta, moeda, local de pagamento, etc. Histórico da proponente foi uma área que nós buscamos também, tivemos um pouco de
de desafios e foi um pouco mais complexo, né, que nós tínhamos uma ideia inicial de conhecer históricos em termos de preços e prazos de outros projetos pelo mundo. E, finalmente, a participação da indústria nacional, extremamente importante, que tratou da transferência de tecnologia, a questão dos off-tets e o conteúdo local, mais uma vez, sendo apoiado extremamente pelo BNDES. Bom, essa foi a árvore que nós usamos e foi baseado nisso, com 10 áreas de atuação, que nós chegamos a uma determinada pontuação de um lado da balança. Do outro lado, é a análise de risco. Todos sabem que a análise de risco faz parte da política de governança da administração pública federal e é um processo contínuo e permanente. Então, em cada fase que foi desenvolvido até o momento, toda a decisão, houve uma análise de risco passo a passo e como continuar a tendo nas próximas fases. E esses 3 documentos são conhecidos, a Armada Inch um pouco mais, porque é um instrumento da própria Marinha, mas eles são a base de todo o nosso trabalho com relação a essa área. Desculpa. Bom, para se desenvolver essa análise, nós também usamos aquelas mesmas áreas, aqueles mesmos macrocritérios, desempenho do navio, ciclo de vida, modelo de negócio e participação da indústria nacional, mas também uma nova área que foi uma análise muito profunda com relação às capacidades jurídicas e fiscal e orçamentária e financeira de todas as empresas envolvidas. Não só as empresas do núcleo do consórcio, mas também as empresas indicadas como beneficiárias de TOT, de transferência de tecnologia, e dos estaleiros. Então, na realidade, foram 5 áreas, e eu não teria tempo, e não é o caso agora, mas nós fizemos essa análise, baseado simplesmente, quem conhece um pouco a análise de risco, tem uma coisa chamada nível de risco, então é a questão da probabilidade de ocorrência versus o impacto no projeto, e nós distribuímos nessas cores de impacto maior, extremo, médio, baixo. Na realidade, o que eu quero mostrar aqui é que nós identificamos 159 riscos e com 7 benefícios. Esses riscos foram todos analisados e os benefícios para todos os 4 concorrentes da shortlist. E assim se chegou também a uma classificação e houve uma necessidade de fazer uma interação entre os dois numa tabela onde o almirantado, então, decidiu. Bom, essa era uma parte, e eu volto a dizer que a decisão da Marinha foi de cunho estritamente técnico, e aí agora nós entraremos, então, na próxima fase, que é uma fase que se espera, a Marinha agora espera que ela chegue ao final desse ano, com ela concluída, para que os navios passem a ser construídos a partir do início de 2020. Bom, esse é o consórcio que já foi amplamente divulgado aqui, mas não foi dito uma coisa. Esse consórcio ele tem memorandos de entendimento com 50 empresas brasileiras. E essas empresas estão divididas nesses 6 estados da federação. Isso é o cálculo do conteúdo local que entra. Então, são 50 com mais 3 brasileiras, são 53 empresas até o presente momento envolvidas nisso. Naturalmente que isso tende agora a se estender um pouco mais. Bom, os futuros navios, essa foto é uma foto da classe Merco Alfa 200, é um sonho de verão que nós temos, né? Um dia a Marinha terá esse tipo de navio, naturalmente que o que a gente está falando é um navio um pouco menor que esse, mas se aproxima muito mais desse do que do próprio Alfa 100, que também é um projeto menor. Então aqui estão as principais características da plataforma. Eu gostaria de chamar a atenção aqui do comprimento
de 107 metros, e com deslocamento de quase 3.500 toneladas, e a propulsão será motores diesel em diesel, será motores MAN. E o resto da velocidade, radiação também interessante, com 5.500 milhas a 14 nós e não a 12. Então, esses são os principais dados da nossa plataforma. Com relação ao sistema de combate, é importante que diga muito claramente que, como nós estamos entrando na fase contratual no presente momento, esses equipamentos, eles servem e servirão basicamente para o navio no futuro, é possível, mas serviram exatamente para que esse consórcio competisse. Na verdade, nós vamos entrar no processo de negociação e algumas coisas podem ou devem ser alteradas. Por exemplo, o MAGE que a Marinha desenvolve, está tentando desenvolver. Por exemplo, então esse MAGE, que é medida de apoio à guerra eletrônica, ele pode ser facilmente substituído, como também pode ser facilmente substituído qualquer outro. Nós estamos agora falando de uma negociação, nós temos interesses comerciais e, como nós somos agentes públicos, nós temos que defender sempre o melhor dispêndio de recursos financeiros. Então aqui tem, isso já está no pré-release, já foi divulgado, a questão dos sensores e aqui a questão do armamento. Bom, e finalmente a fase contratual, então, como eu já pude falar, a contratação final do consórcio Futura Sociedade de Propósito Específico, SPE, será conduzida pela Empresa Gerencial de Projetos Navais, que na realidade, como já falei, é a contratante, e ela buscará, com certeza, a realização de pelo menos 4 contratos. O contrato principal e os contratos de transferência de tecnologia, apoio logístico integrado e compensação. E a Marinha, como é a primeira vez que nós queremos desenvolver isso, manteremos a contratação de uma estrutura de gerenciamento ciclo de vida dos navios, incluindo o apoio ao serviço, que isso nada mais é que uma manutenção pós-venda, que será realizada pela Marinha. Essa é a nossa intenção de conduzir esse processo a partir de agora. Bom, com isso, finalmente, esse é o último slide, nós muito simplesmente identificamos esses benefícios para a Marinha, para o Brasil e para as empresas, para a base industrial de defesa. Primeiro, para a Marinha. Esse projeto faz parte da construção do núcleo do poder naval, né? E hoje nós estamos falando de um movimento para termos novos navios de escolta. Esse programa é um estratégico, núcleo do poder naval, ele já tem inserido nele o projeto do ProSub e agora nós vamos ter esse projeto mais novo. Desenvolvimento ou contribuição, mais uma vez, da Marinha, à base industrial de defesa e principalmente a área das empresas da indústria de construção naval. Nós entendemos que isso é o início de uma retomada da construção de navios de superfície militares e que traz, junto com isso, transferência de tecnologia, especialmente costaleira. Com relação ao apoio e serviço, já falei, é uma oportunidade que nós temos, finalmente, de dar ou possibilitar maior perenidade aos negócios com as indústrias que vivem nesse setor. O índice de conteúdo local, até o momento, nós tínhamos solicitado o mínimo de 30% de conteúdo local no primeiro navio e a partir do segundo 40%. A empresa, o consórcio até o momento atingiu, com certeza atingiu, e como eu já falei, está envolvendo 53 empresas brasileiras ou nacionais. E finalmente, geração de emprego e renda, que é uma realidade, especialmente para a área de Santa Catarina, eu imagino. Nós temos um número de
certamente cerca de 2.000 empregos diretos no pico, e com isso a gente pode imaginar uns 6.000 novos empregos indiretos. Isso não, nós sabemos que o país ele vive um desemprego muito alto, isso comparado aos números que nós temos de desemprego no país não é nada, mas é uma contribuição muito importante para quem estará envolvido e perto desse projeto. Tá? Então, de modo que eu encerro agora e eu gostaria de me colocar, né, à disposição de qualquer pergunta, mas é muito importante que as senhoras e senhores entendam que as perguntas, todos aqui estão à plena disposição para responder qualquer pergunta e mais. Eu gostaria de deixar à vontade os senhores para, se quiser fazer alguma declaração, no final, talvez, estejam bastante à vontade. Tá? Muito obrigado. Tá ligado. Bom, a nossa Request for Proposal, que provavelmente não foi, o senhor não teve a oportunidade de ler, ela previa navios até 4.000 toneladas. Essa é a primeira coisa. Então, de modo algum, ou antes dessa RFP ser distribuída, talvez em anos passados se falava num navio de 2.800 toneladas, mas o que nós pedimos não foi isso, foi até 4.000 toneladas. Essa é a primeira explicação que deve ficar bem clara. Tá? E segundo, é que nós, com relação à sua pergunta, nós não pensamos nisso não. Nós mantemos ainda a ideia de ter 12 células de mísseis SCEP, ou talvez, provavelmente será o SCEP, na proa do navio. Bom? Ok. Mais alguém? Angelo Nicolás, GBN News. E eu gostaria de fazer uma pergunta relativa aí à questão do deslocamento da nova corveta, muito próximo do deslocamento das nossas Niteróis. Com isso, o navio seria um substituto para a nossa classe Niterói efetivamente, ou somente num período em que a Marinha venha a obter essas corvetas e futuramente uma fragata pesada? Na realidade, a Marinha pensa assim, como eu mostrei, as fragatas têm 40 anos de idade e um dia elas vão ser tiradas do serviço ativo. E uma das possibilidades é a recomposição de alguns navios com as mesmas capacidades, né? Isso é que é importante dizer, né? A gente não pode raciocinar apenas com o deslocamento, a gente tem que raciocinar com o que o navio pode fazer, isso são as capacidades. Então nós acreditamos realmente que possa ser sim uma substituição natural de algumas desses navios mais antigos por essas corvetas que serão construídas. Respondi? Eu queria... Onde está? Lá atrás. Está lá atrás, ok. Eu sou completamente leigo no assunto, mas nos últimos dias a gente tem conversado com alguns executivos de marcas fornecedoras de equipamentos para os consórcios. Alguns estavam previstos para fornecer para mais de um consórcio, por exemplo. Naturalmente, as propostas são diferentes e alguns ficaram, digamos, desprestigiados com a que venceu. E argumentam que pretendem pleitear junto à Marinha a mudança na composição do navio. Eu quero saber se isso é possível e, se sim, qual seria o critério. Alguns executivos chegaram a argumentar para mim que seria conteúdo local, por exemplo, que eles argumentariam junto à Marinha. Bom, deixa ele. Tá. Bom, é Gabriel seu nome? Sim. Ok. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu tentei mostrar aqui, e eu acho que eu consegui mostrar para todos,
como é que foi a análise multicritério. Tudo isto está envolvido. Desempenho do navio, ciclo de vida, modelo de negócio, participação da indústria nacional. Tudo está envolvido. E tudo tem um peso. Tá? Então, não se pode raciocinar, eu acho que não se deve raciocinar exclusivamente com o equipamento A, B ou C. Na realidade, todos os equipamentos que foram propostos à Marinha do Brasil cumpriam os requisitos que a Marinha pediu, ok? Então isso é uma questão comercial, no meu ponto de vista. E quando nós juntamos todas as áreas de interesse e classificamos, alguns podem ter ficado de fora, outros não. Mas o caso é, esse navio como os outros, muito provavelmente cumpririam todos os requisitos que nós pedimos, ok? Isso é uma parte. Agora, como eu também tentei explicar, e eu acho que o presidente da Embraer vai falar logo em seguida, nós entramos numa nova fase, que é a fase efetivamente de contratação, ok? E isto, como a Marinha, do lado da Marinha, nós temos sempre a preocupação de, como agentes públicos, não deixar o controle financeiro escapar. Nós temos que sempre reduzir isto, né? Então, eu acredito que a evolução, agora, após a seleção deste consórcio pela Marinha do Brasil, nós poderemos, sim, ter algumas alterações, ok? Pelo menos da minha parte, você entendeu bem? Sim, é passível, então, de modificação. Talvez, se for um bom negócio, quem sabe. Tá, agora eu vou passar a palavra aqui ao Dr. Jackson, tá? Gabriel, acho que complementando, acho que o Almirante Petrone já respondeu de certa forma, apenas complementando, nós vamos procurar dentro do consórcio aquele fornecedor que tenha a melhor condição, melhor custo-benefício para a Marinha do Brasil e para o Brasil, seja em termos de qualidade, seja em termos de preço, seja em termos de eficiência de entrega, seja em termos de cumprimento de missão. Ninguém está dentro, ninguém está fora a priori. Se tiver alguém que seja melhor, que tenha um preço adequado e que cumpra a missão de maneira mais eficiente, claro que nós vamos estar absolutamente abertos a ouvir. E mais do que abertos a ouvir, nós vamos estimular isso. Nós vamos estimular que eventualmente ocorra a competição de fornecedores para que a melhor proposta para a Marinha do Brasil e para o Brasil venha à mesa. Nelson Doido, Defesa Médica. Dr. Rolf Wirtz, em entrevista o senhor mencionou que a grande qualidade, que é a diferencial da ThyssenKrupp nesse processo era a qualidade do seu produto. O senhor pode detalhar que qualidades e como ele se aplicaria para a Marinha Brasileira? Well, thank you, Nelson. I think the quality of our products you're seeing also in our heritage when we see and hear the comments from our users, we find very many compliments with regards to that. I mean, you see how long our Mako class of ships is actually in service. We have partially ships which are over 40 years old, and when sailors are entering it, they say, well, they're just from the line, so to say, of course, depending on the maintenance. But we fully trust in the quality of our products, and I think that was also one of the criteria, not only the heritage, but that was also one of the criteria why the Navy actually has chosen us. Gostaria que o senhor explicasse quais são as principais diferenças desses novos navios que nós já temos atuando como navios escolta, né? E no que eles vão poder aumentar o poder de dissuasão da Marinha na costa brasileira e também no exterior, né? Ok, veja bem, quando a gente fala de um navio como as fragatas classe tem 40 anos, o sistema de combate dela, o sistema de combate, quando eu falo, é o armamento e os sensores, tá? Os que virão serão muito mais modernos, né?
Com relação ao armamento, que eu estou me lembrando aqui claramente, tem uma diferença muito grande com relação ao míssil superficial, né? Que o futuro do navio terá é extremamente evoluído e quase nós não temos nenhum hoje em dia. Essa é uma diferença fundamental. A questão são novos equipamentos, nova plataforma, né? E as capacidades, na verdade, de qualquer navio desse tipo para uma guerra naval, ele não varia muito, né? Temos ações de superfície, ações antiaéreas, guerra submarina, então não se varia isso. E também trazemos, a nossa esperança realmente é esta, é isso que nós vamos buscar com muita firmeza, é um sistema de gerenciamento de combate, um sistema de gerenciamento da plataforma, que é um sistema, né, que seja muito melhor do que o que nós temos e que, mais importante que isso, que seja a Marinha e as empresas envolvidas tenham a capacidade de manter, de modernizar e de instalar também em qualquer outro navio da Marinha do Brasil. Eu não sei se eu lhe respondi. Acho oportuno usar a visão do próprio diretor-geral de material em relação a esses navios. A Marinha está com 20 anos de atraso, saindo do século XX, entrando no século XXI em termos de tecnologia de guerra naval. Acho que isso sintetiza esse avanço. E contribuir para o desenvolvimento ou o trabalho de empresas brasileiras. Isso é fato. Só que nós também temos a noção da realidade. E nós não podemos gastar todos os recursos públicos e não ter um ótimo navio. Então, esse assunto foi muito debatido, né? E nós chegamos à conclusão, inclusive o Sinaval participou, não sei se o Sinaval está aí, né? Conversamos muito sobre isso com a BIMAC, e nós chegamos que esse número era um número equilibrado entre o primeiro navio ter 30% e o restante 40%. Isso é natural, porque quando esse negócio começa a rodar mesmo, nós esperamos que somente tem que começar a rodar. Hoje não se faz, está parado. Então nós garantimos a qualidade do produto final, mas também estamos contribuindo para que empresas, e são muitas, já temos aí para começar 50, dividir em 6 estados, e provavelmente teremos mais, né, como eu estou falando. Achamos que esse número foi equilibrado, 30 e 40, uma questão só de equilíbrio. Não adiantava muito, nós pedimos 65% ou 60%, porque nós possivelmente tivéssemos algum tipo de problema, tá bom? Essa é a primeira pergunta que o senhor fez, não? E a outra em relação... Estaleiro, a construção. Ah, sim. Não é isso? Bom, a nossa Request for Proposal, ela dava realmente essa possibilidade, desde que o consórcio ou as proponentes tivessem alguns pré-requisitos estabelecidos de construir até, dependendo do interesse da Marinha do Brasil, até o primeiro navio no exterior. Mas, conforme o desenvolvimento do processo, não houve nenhum consórcio achou por bem, não tinha justificativa suficiente para isso, eu imagino. Então, os navios do consórcio selecionado serão feitos todos no Brasil. Tá? E com relação à construção futura, é uma pergunta bastante interessante, porque eu gostaria de claramente dizer que a Marinha não pensa em parar em 4 corvetas. Não tem sentido pensar nisso, inclusive porque a necessidade da Força Naval é muito maior que isso no tamanho do Atlântico que nós temos. Agora, isso não tem a mínima possibilidade. É natural que a gente também vive em um país com seus problemas, com seus desafios, mas nós nunca vamos esmorecer e
igualmente a outros tipos de negócios que a Marinha já tem, eu sinto particularmente uma vontade muito grande em desenvolver outros projetos, inclusive já foi falado aqui nessa sala, com o envolvimento da academia e a indústria, né? Então, essa é uma ideia, uma intenção, e naturalmente nós vamos ter que esperar um pouco, né, as coisas se desenvolverem, mas a intenção é essa, não se pode parar em 4 navios. Uma classe priorizada, se citou aqui hoje, por exemplo, navios de pesquisa, já se falou navios de patrulha. A demanda da Marinha é muito grande, tá? Muito grande, demanda reprimida. Tá? E a Marinha vem estabelecendo suas prioridades, as suas janelas de oportunidade também. Então, o próximo, que eu também, depois de acabar esta fase, eu vou apresentar, é sobre o navio de apoio antártico. Naturalmente que nós temos outras iniciativas andando, como, por exemplo, aí, o Fundo de Marinha Mercante, que a gente aguarda uma definição melhor, e aí eu acho que isso pode nos dar mais fôlego. Nós, quando falo em Marinha e Gestão sempre, né? Para que a gente possa tocar os novos projetos. Tá bom? Dizer que até que está fazendo 10 anos de existência esse ano, nós já temos uma competência desenvolvida e bem consolidada na área de sistemas embarcados. Estamos bem honrados em ter sido escolhidos, né? Nós vamos estar desenvolvendo o CMS, o Combat Management System, e o IPMS, que é o gerenciamento da plataforma, né? Nós vamos fazer isso em parceria com a Atlas, que vai fazer inclusive a transferência de tecnologia, que a TEC também já tem bastante vivência, temos outros projetos de transferência de tecnologias bem sucedidos, né? Então nós estamos bem tranquilos. Vai ter um processo que já foi dito aqui de negociação com os parceiros, mas nesse caso vai ser a Atlas para o CMS, né? E a L3 para o IPMS. Ok. Obrigado.